nas areias do tempo, sob o sol do deserto e em mosteiros esquecidos, sussurros de uma outra história do cristianismo foram preservados. São ecos de uma fé plural, multifacetada, que floresceu nos primeiros séculos depois de Cristo, mas que, por razões de poder, doutrina e uniformidade, foi sendo silenciada, seus textos considerados apócrifos, ocultos. Esta é uma viagem por esses evangelhos perdidos e reencontrados, uma exploração não apenas de documentos históricos, mas de visões espirituais que desafiam e expandem a nossa compreensão do sagrado. A ordem de nossa jornada não seguirá a cronologia em que foram escritos, mas sim a ordem em que a providência, ou o acaso, os devolveu à luz do nosso tempo, revelando, pouco a pouco, um mosaico de crenças e práticas que compunham a vibrante tapeçaria do cristianismo primitivo. Nossa primeira parada nos leva ao final do século XIX, no Egito, onde um fragmento de papiro, encontrado em um túmulo de um monge, traria à tona uma das mais antigas e controversas narrativas da Paixão de Cristo, o Evangelho de Pedro. Em 1886, em uma tumba no Alto Egito, foi descoberto um papiro que continha um fragmento de um evangelho desconhecido, que mais tarde seria identificado como o Evangelho de Pedro. Sua descoberta foi um marco, pois foi o primeiro evangelho não canônico a ser redescoberto em tempos modernos. Este texto, datado do século II, oferece uma perspectiva única sobre a paixão e ressurreição de Jesus, diferindo em vários pontos dos evangelhos canônicos. Por exemplo, ele exime Pilatos de culpa e coloca a responsabilidade pela crucificação inteiramente sobre os judeus. Além disso, a descrição da ressurreição é mais detalhada e visualmente dramática, com anjos gigantes e uma cruz que fala. Essa riqueza de detalhes e as diferenças narrativas levantam questões sobre a autenticidade histórica e a interpretação teológica, o que levou a Igreja primitiva a rejeitá-lo do cânon. No entanto, para o estudioso moderno, o Evangelho de Pedro é uma janela fascinante para a diversidade de crenças e narrativas que coexistiam nos primeiros séculos do cristianismo. Ele nos lembra que a história do cristianismo é mais complexa e multifacetada do que muitas vezes se apresenta, e que a busca pela verdade é um caminho contínuo de descoberta e interpretação. 2 décadas antes da descoberta do Evangelho de Pedro, em 1945, um achado ainda mais monumental viria à luz no Alto Egito, perto da cidade de Nag Hammadi. Um camponês local, Muhammad al-Samman, tropeçou em uma jarra de barro selada que continha 13 códices de papiro encadernados em couro. Esses manuscritos, escritos em copta, uma antiga língua egípcia, revelaram ser uma biblioteca inteira de textos gnósticos e cristãos primitivos, muitos dos quais eram completamente desconhecidos até então. A Biblioteca de Nag Hammadi, como ficou conhecida, é uma das mais importantes descobertas arqueológicas do século XX para o estudo do cristianismo primitivo, oferecendo uma visão sem precedentes sobre a diversidade teológica e filosófica da época. Entre os mais de 50 textos encontrados, alguns dos mais notáveis são o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena, que nos convidam a repensar as origens e a evolução do pensamento cristão. Um dos textos mais célebres da Biblioteca de Nag Hammadi é o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos canônicos, que narram a vida e os feitos de Jesus, o Evangelho de Tomé é uma coleção de 114 ditos, logia, atribuídos a Jesus, muitos dos quais começam com a frase Jesus disse. Não há narrativa, milagres ou crucificação, o foco está inteiramente nas palavras de sabedoria de Jesus, que são frequentemente enigmáticas e exigem interpretação. Por exemplo, Jesus disse, seus discípulos disseram a ele, quando você se revelará a nós e quando veremos? Jesus disse, quando vocês se despirem sem se envergonhar, e pegarem suas roupas e as colocarem sob seus pés como crianças pequenas e as pisarem, então vocês verão o Filho do Vivo e não terão medo. Logion 37. Muitos desses ditos têm paralelos com os evangelhos canônicos, mas outros são únicos e oferecem uma perspectiva gnóstica, enfatizando o conhecimento interior, gnosis, como o caminho para a salvação e a compreensão da divindade dentro de si. A descoberta do Evangelho de Tomé em 1945, e sua subsequente publicação e tradução, gerou um intenso debate acadêmico sobre sua datação e sua relação com os evangelhos sinóticos. Alguns estudiosos argumentam que ele pode conter tradições orais de Jesus tão antigas quanto as dos evangelhos canônicos, ou até mesmo mais antigas. Sua natureza gnóstica,
no entanto, foi um dos motivos pelos quais não foi incluído no cânon da Igreja. Para nós, hoje, ele oferece uma visão fascinante de uma corrente de pensamento cristão que valorizava a busca individual pela verdade e a revelação direta, convidando-nos a uma jornada de autoconhecimento e espiritualidade profunda. Outro tesouro da biblioteca de Nag Hammadi é o Evangelho de Filipe, um texto gnóstico que se aprofunda em conceitos esotéricos e sacramentais, particularmente o sacramento do casamento ou câmara nupcial. Este evangelho não é uma narrativa da vida de Jesus, mas sim uma série de reflexões e ensinamentos sobre a natureza da realidade, a redenção e a união mística com o divino. Ele apresenta Maria Madalena como uma figura central, descrita como a companheira de Jesus, amada por ele mais do que os outros discípulos. A natureza exata dessa relação tem sido objeto de muita especulação e debate, com algumas interpretações sugerindo uma união espiritual profunda, enquanto outras aventam a possibilidade de um relacionamento conjugal. O texto em si é ambíguo, mas a ênfase na figura feminina e na importância do feminino sagrado é inegável. O Evangelho de Filipe explora a ideia de que a salvação não é apenas uma questão de crença, mas de um processo de transformação interior, de despertar para a verdadeira natureza espiritual do ser humano. A linguagem é rica em simbolismo, com referências a rituais e mistérios que visam a reintegração do indivíduo com a plenitude divina. Para os pesquisadores, este evangelho oferece uma visão valiosa sobre as práticas e crenças de certas comunidades gnósticas, que buscavam uma compreensão mais profunda e experiencial da fé. O Evangelho de Maria Madalena, também encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, é um texto gnóstico que destaca o papel de Maria Madalena como uma discípula privilegiada de Jesus, a quem ele revelou ensinamentos secretos. O Evangelho narra uma discussão entre os discípulos após a ascensão de Jesus, onde Maria Madalena compartilha visões e revelações que recebeu diretamente do Mestre. Pedro e André expressam ceticismo e inveja, questionando a autoridade de Maria Madalena para ensinar. Levi, no entanto, defende-a, reconhecendo a profundidade de sua sabedoria. Este evangelho é notável por sua defesa da liderança feminina e por apresentar uma visão mais inclusiva do cristianismo, onde a intuição e a experiência pessoal são valorizadas tanto quanto a doutrina e a hierarquia. A figura de Maria Madalena emerge como uma apóstola de igual ou maior importância que os outros, uma portadora de um conhecimento espiritual profundo e transformador. Sua redescoberta tem sido particularmente significativa para o feminismo teológico e para aqueles que buscam reavaliar o papel das mulheres na história do cristianismo. O texto, embora fragmentado, oferece uma poderosa contranarrativa à visão patriarcal que predominou na Igreja, sugerindo que a voz feminina foi silenciada e que ensinamentos cruciais foram perdidos ou suprimidos. A mensagem central do Evangelho de Maria Madalena é a importância de transcender as paixões e as ilusões do mundo material para alcançar a verdadeira paz interior e a união com o divino. Em 2006, o mundo foi surpreendido pela publicação do Evangelho de Judas, um texto copta descoberto nos anos 1970 no deserto egípcio. Este evangelho, datado do século III ou IV, oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre a figura de Judas Iscariotes, tradicionalmente visto como o traidor de Jesus. No Evangelho de Judas, Judas não é um vilão, mas sim o único discípulo que realmente compreende a verdadeira natureza de Jesus e é escolhido por ele para cumprir uma missão crucial: entregar Jesus às autoridades para que ele possa se libertar de seu corpo físico e ascender ao reino espiritual. Judas é retratado como um iniciado, um confidente de Jesus, que age em obediência a um plano divino maior. O texto sugere que os outros discípulos não entenderam a verdadeira mensagem de Jesus, focando apenas no mundo material, enquanto Judas foi capaz de transcender essa visão limitada. A descoberta e a publicação deste evangelho geraram um intenso debate e controvérsia, pois desafiam séculos de teologia cristã e a imagem de Judas como o arquétipo da traição. Para muitos, ele oferece uma nova compreensão da história da salvação e do papel de Judas nela. Para outros, é um texto gnóstico que distorce a verdade bíblica. A autenticidade do manuscrito foi confirmada por testes de datação por carbono 14, mas sua interpretação e aceitação como parte da narrativa cristã continuam sendo um ponto de discórdia. O Evangelho de Judas nos convida a questionar as narrativas estabelecidas e a considerar a possibilidade de que a história possa ser mais complexa e cheia de nuances do que imaginamos. Em 1958, o estudioso Morton Smith,
da Universidade de Colômbia, fez uma descoberta que abalaria o mundo da teologia e da crítica bíblica. Enquanto pesquisava em um mosteiro em Mar Saba, na Palestina, ele encontrou uma carta atribuída a Clemente de Alexandria, um proeminente teólogo cristão do século II. Nesta carta, Clemente fazia referência a um Evangelho secreto de Marcos, que continha passagens adicionais não encontradas no Evangelho de Marcos canônico. Uma das passagens mais intrigantes descrevia um jovem sendo iniciado por Jesus em um ritual noturno, que alguns interpretaram como uma cerimônia de batismo esotérica ou até mesmo um rito de iniciação sexual. A descoberta gerou um enorme debate. Seria este um evangelho autêntico, suprimido pela Igreja por seu conteúdo controverso, ou uma falsificação? Smith publicou suas descobertas em 1973, e desde então, o Evangelho secreto de Marcos tem sido objeto de intensa análise e especulação. Se autêntico, ele ofereceria uma visão fascinante de uma tradição cristã primitiva que pode ter tido ensinamentos mais esotéricos e rituais secretos do que se pensava. No entanto, a ausência de outros manuscritos e a natureza sensível do conteúdo levaram alguns a questionar a autenticidade da carta de Clemente, sugerindo que poderia ser uma falsificação. Independentemente de sua autenticidade, o Evangelho secreto de Marcos serve como um lembrete da complexidade e da diversidade do cristianismo primitivo, e da constante busca por uma compreensão mais profunda dos mistérios da fé. Embora não tenha sido uma descoberta recente como os manuscritos de Nag Hammadi ou o Evangelho de Judas, o Proto-Evangelho de Tiago é um dos mais antigos e influentes evangelhos apócrifos, com manuscritos que datam do século II. Sua popularidade e reconhecimento cresceram significativamente ao longo dos séculos, moldando profundamente a devoção mariana e a iconografia cristã. Este texto preenche as lacunas deixadas pelos evangelhos canônicos sobre a infância de Maria, sua concepção milagrosa por seus pais Joaquim e Ana, sua apresentação no templo, e a história do nascimento de Jesus, incluindo detalhes sobre o parto virginal e a virgindade perpétua de Maria. Ele também descreve José como um viúvo com filhos de um casamento anterior, o que explicaria os irmãos de Jesus mencionados nos evangelhos canônicos. O Proto-Evangelho de Tiago é uma fonte rica de tradições que se tornaram parte integrante da fé cristã, como a Natividade de Maria, a visita dos magos e a fuga para o Egito. No entanto, por conter elementos que não se alinhavam com a doutrina oficial da Igreja, como a virgindade perpétua de Maria e a descrição de José como um viúvo, ele foi considerado apócrifo. Apesar disso, sua influência na piedade popular e na arte cristã é inegável. A narrativa é envolvente e cheia de detalhes que humanizam as figuras sagradas, tornando-as mais acessíveis aos fiéis. A espiritualidade do Proto-Evangelho de Tiago reside na sua capacidade de inspirar devoção e contemplação sobre os mistérios da encarnação e da maternidade divina, oferecendo uma visão mais completa e eterna da Sagrada Família. A forma como este evangelho foi preservado e transmitido ao longo dos séculos, apesar de não ser canônico, é um testemunho de sua ressonância espiritual e cultural. Ele nos lembra que a fé é um rio com muitas afluentes, e que a busca por uma conexão mais profunda com o divino pode nos levar a fontes inesperadas de inspiração. Entre os textos apócrifos que buscam preencher as lacunas da infância de Jesus, o Evangelho da Infância de Tomé se destaca por apresentar um Jesus criança com poderes extraordinários, por vezes usados de forma travessa ou até mesmo vingativa. Este evangelho, que provavelmente data do século II, narra episódios da vida de Jesus entre os 5 e os 12 anos, um período sobre o qual os evangelhos canônicos permanecem em silêncio. As histórias incluem Jesus amaldiçoando crianças que o incomodam, fazendo pássaros de barro ganharem vida, e até mesmo ressuscitando um amigo que caiu de um telhado. A narrativa é repleta de milagres, mas também de demonstrações de um poder divino que ainda não foi temperado pela sabedoria e compaixão que caracterizam o Jesus adulto dos evangelhos canônicos. Por exemplo, em um episódio, Jesus amaldiçoou um menino que o esbarrou, fazendo-o secar como uma árvore. Em outro, ele cega aqueles que o criticam. Essas representações de Jesus, embora fascinantes, foram consideradas problemáticas pela Igreja primitiva, pois contradiziam a imagem de um Messias compassivo e humilde. A espiritualidade deste evangelho reside na sua exploração da natureza divina de Jesus desde a tenra idade, mas também levanta questões sobre a responsabilidade e o uso do poder.
Para os estudiosos, ele oferece um vislumbre das crenças populares sobre Jesus e de como as comunidades cristãs primitivas tentavam compreender a divindade encarnada em uma criança. A sua exclusão do cânon reflete a preocupação da Igreja em apresentar uma imagem consistente e teologicamente aceitável de Jesus Cristo. O Evangelho Árabe da Infância é outro texto apócrifo que se concentra nos anos de infância de Jesus, com uma ênfase particular nos milagres que ele realizou durante a fuga da Sagrada Família para o Egito. Este evangelho, que provavelmente se originou no século VI, é uma compilação de tradições anteriores, incluindo elementos do proto-evangelho de Tiago e do Evangelho da Infância de Tomé, mas adiciona suas próprias histórias e detalhes. As narrativas são repletas de prodígios, como Jesus curando doenças, expulsando demônios e até mesmo fazendo com que estátuas pagãs se curvassem diante dele. Ele também descreve episódios onde Jesus interage com animais, como quando ele acalma dragões e faz com que leões o adorem. A espiritualidade deste evangelho é marcada por um forte senso de maravilha e reverência pela divindade de Jesus, que se manifesta em seu poder sobre a natureza e sobre as forças do mal. Ele também reflete a influência da cultura egípcia e das tradições locais, incorporando elementos de contos populares e lendas. Para os estudiosos, o Evangelho Árabe da Infância é um exemplo de como as narrativas sobre Jesus continuaram a evoluir e a se adaptar a diferentes contextos culturais e teológicos. Ele nos oferece uma visão de como a fé cristã se espalhou e se enraizou em diferentes regiões, incorporando elementos das crenças e tradições locais. A sua exclusão do cânon, assim como outros evangelhos da infância, reflete a preferência da Igreja por narrativas mais focadas na vida adulta e no ministério público de Jesus, em vez de histórias que poderiam ser consideradas fantasiosas ou que não contribuíam para a doutrina estabelecida. O Evangelho da Natividade de Maria é um texto apócrifo que se concentra na vida de Maria, a mãe de Jesus, desde sua concepção até o nascimento de Cristo. Este evangelho, que provavelmente data do século II, é uma das fontes mais importantes para as tradições marianas que não são encontradas nos evangelhos canônicos. Ele narra a história de seus pais, Joaquim e Ana, que eram idosos e sem filhos, e como a concepção de Maria foi um milagre divino. O texto descreve a infância de Maria, sua dedicação ao templo e seu casamento com José, que é apresentado como um homem idoso e viúvo, escolhido por Deus para ser o guardião de Maria. A narrativa enfatiza a pureza e a santidade de Maria, preparando o terreno para sua função como mãe do Messias. A espiritualidade deste evangelho é profundamente mariana, celebrando a figura de Maria como um modelo de fé, obediência e pureza. Ele contribuiu significativamente para o desenvolvimento da devoção a Maria na Igreja, fornecendo detalhes sobre sua vida que ressoaram com os fiéis. A sua exclusão do cânon reflete a preocupação da Igreja em manter a centralidade de Jesus Cristo, mas a influência deste evangelho na piedade popular e na arte cristã é inegável. Ele nos lembra que a história da fé é construída não apenas por grandes eventos teológicos, mas também por narrativas pessoais e devocionais que tocam o coração dos crentes. O Evangelho de Nicodemos, também conhecido como Atos de Pilatos, é um evangelho apócrifo que se concentra em dois temas principais: o julgamento de Jesus perante Pilatos e a descida de Jesus ao inferno após sua crucificação. Este texto, que provavelmente se originou no século IV, é uma compilação de várias tradições e lendas. A primeira parte, os Atos de Pilatos, apresenta um relato detalhado do julgamento de Jesus, com testemunhos de várias pessoas, incluindo soldados romanos e judeus, que confirmam a inocência de Jesus e os milagres que ele realizou. Pilatos é retratado como alguém que tenta libertar Jesus, mas é pressionado pela multidão e pelos líderes judeus. A segunda parte, a descida de Cristo ao inferno, narra a jornada de Jesus ao Hades para resgatar as almas dos justos que morreram antes de sua ressurreição, incluindo Adão, Eva e os profetas do Antigo Testamento. Esta seção é rica em imagens vívidas e dramáticas, descrevendo a vitória de Jesus sobre a morte e o diabo. A espiritualidade deste evangelho é marcada por um forte senso de justiça divina e de triunfo sobre o mal. Ele oferece uma visão mais detalhada dos eventos que cercam a paixão e a ressurreição de Jesus, preenchendo lacunas e adicionando elementos dramáticos que ressoaram com os fiéis. A sua exclusão do cânon reflete a preocupação da Igreja em manter a pureza da doutrina e evitar narrativas que pudessem ser consideradas fantasiosas ou que não tivessem base histórica sólida.
No entanto, sua influência na arte e na literatura cristã é inegável, especialmente a cena da descida ao inferno, que se tornou um tema popular na iconografia medieval. Em 1947, um jovem pastor beduíno, procurando uma cabra perdida, lançou uma pedra em uma caverna nas falésias de Qumran, perto do Mar Morto. O som de algo se quebrando o levou a investigar, e o que ele encontrou foi uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX, uma coleção de antigos manuscritos, muitos deles em jarros de cerâmica. Essa descoberta marcou o início da revelação dos manuscritos do Mar Morto, uma vasta coleção de textos judaicos, incluindo cópias de livros bíblicos, textos sectários e outros escritos religiosos, datados de cerca de 250 a.C. a 68 d.C. Embora a maioria dos manuscritos não sejam evangelhos cristãos, eles fornecem um contexto inestimável para o estudo do judaísmo do Segundo Templo e do cristianismo primitivo, revelando a diversidade de crenças e práticas religiosas da época. Entre esses tesouros, um texto em particular se destaca por sua relevância para nossa narrativa, o Gênesis Apócrifo. O Gênesis Apócrifo é um dos 7 manuscritos originais encontrados na primeira caverna de Qumran. Escrito em aramaico, ele é uma paráfrase expandida e recontada de algumas das histórias do livro de Gênesis, com foco em figuras como Lameque, Noé, Abraão, Sara e Isaque. O texto adiciona detalhes e diálogos que não são encontrados na versão canônica, oferecendo uma perspectiva mais rica e, por vezes, mais humana dos personagens bíblicos. Por exemplo, a narrativa da beleza de Sara é elaborada, e a história de Abraão e Sara no Egito é contada com mais detalhes, incluindo um sonho de Lameque que prefigura o nascimento de Noé. A espiritualidade do Gênesis Apócrifo reside na sua capacidade de aprofundar a compreensão das narrativas fundacionais da fé judaico-cristã, convidando o leitor a uma imersão mais profunda nas vidas e nos desafios dos patriarcas. Ele nos mostra como as histórias bíblicas eram interpretadas e recontadas em diferentes comunidades, refletindo suas próprias preocupações teológicas e culturais. Embora não seja um evangelho no sentido estrito de narrar a vida de Jesus, ele é um testemunho da rica tradição literária e espiritual que precedeu e influenciou o cristianismo primitivo, e sua descoberta nos manuscritos do Mar Morto é um lembrete da vasta quantidade de conhecimento que ainda pode estar escondida, esperando para ser revelada. Nossa jornada pelos evangelhos apócrifos revela um panorama fascinante e complexo do cristianismo primitivo. Longe de ser uma fé monolítica, os primeiros séculos foram marcados por uma efervescência de ideias, interpretações e narrativas sobre Jesus e seus ensinamentos. A descoberta desses textos, muitos deles esquecidos por séculos, não apenas enriquece nosso conhecimento histórico, mas também nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza da fé, da tradição e da revelação. Eles nos lembram que a verdade espiritual pode se manifestar de diversas formas e que a busca por ela é um caminho contínuo, muitas vezes desafiador, que exige abertura e discernimento. Ao final desta exploração, fica claro que os evangelhos apócrifos não são meras curiosidades históricas, mas sim vozes que, mesmo após milênios, continuam a nos interpelar, a nos inspirar e a nos convidar a uma compreensão mais ampla e inclusiva do legado de Jesus Cristo. Eles são um testemunho da riqueza da diversidade espiritual e da incessante busca humana por significado e conexão com o divino.